espero que Deus continue falando. Rodrigo, no seu coração. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Vou abrir a minha aqui, compartilhar com você o livro de Romanos. E hoje, nós vamos estudar o capítulo 6 de Romanos. É importante que você entenda isso. Nós estamos aqui em São Paulo, Bom Retiro, certo? Aqui está cheio de boliviano, vários, né? Peruano, paraguaio, o que mais tem aqui? Venezuelano, tem mais, sobe um pouquinho mais. Judeu. O que tem as pessoas aqui nesse bairro, que tinha aqui? Boliviano, não. Mais pra frente, é coreano. Não é isso? E se escavar mais, acha, não é isso? Eu quero que você entenda, né? Quando você fala que nós estamos lendo essa carta que o Paulo escreveu lá para a igreja que estava em Roma, lá para os romanos, era uma igreja composta assim, para a gente entender. Ali tinha o quê? Os judeus, né? Como era o Império Romano, então eles podiam passear pelo Império, vamos pensar assim. Apesar que alguns foram até levados como escravos, vamos pensar assim também. Os próprios romanos, lá da Itália, os gregos, que era o Império antes de Roma, é importante você entender isso, e outros povos, os persas, né? Os babilônicos, que eram os caldeus, estava tudo lá, que era o Império Romano. Você tinha ali o livre acesso, entre aspas, às vezes forçado, às vezes não. Então, quando ele está escrevendo essa carta para Roma, ele não conhecia fisicamente, né, as pessoas estavam lá, mas ele já sabia o que escrever, porque o princípio do Paulo era fazer o quê? Ei, eu quero pregar a Cristo. Eu não fui até ainda, vocês me conhecem de ouvir falar, o pastor está falando, mas eu preciso compartilhar com vocês uma coisa, porque chegou aos meus ouvidos que vocês estão indo bem, defendendo a fé, porém, tem muitas ideias entrando aí que vocês estão inseguros, que vocês ainda estão não podendo rebater as ideias, porque a sua fé ainda não está alicerçada. Então ele começa elogiando, né, a igreja, e já começa, olha, mas não se empolga não, porque sem Cristo você é pior que Sodoma e Gomorra. Ele falou isso no capítulo 1. E outra coisa, olha, e Jesus veio para todos no 2. E ele começa a compartilhar isso. Quando ele chega no capítulo 6, para você entender melhor o que está acontecendo ali, eu quero ler com você um pedaço do capítulo 8 do Evangelho de João. Quando Jesus cura, né? Quando ele perdoa aquela mulher que foi jogada lá no meio, foi pegar adultério e tal, nós já vimos sobre isso, o diálogo ali continuou. E o objetivo de hoje é o Jesus tentar, nós entendemos a natureza divina de Jesus e a nossa natureza humana. É fantástico isso. Vamos tentar entender juntos, tá bom? Lá no Evangelho de João, capítulo 8, do 28 ao 44, que tem mais, nós vamos pensar nisso aqui, ó. Por que Jesus ele recebe aquela incumbência? Ó, você precisa ir lá, você precisa vencer a morte. O homem não conseguiu vencer a morte, passar pela vida, né? Vida física, sem cometer erros. O homem não conseguiu ainda. Aí Jesus, olha lá, eu vou, pai. Olha ele na cruz. Ele sabia. Então, o plano dele era chegar até a cruz, ter uma morte física e levarmos até a morte física sem pecado, para que ele vencesse a morte. Aí nós temos que entender isso, né? E nós precisamos entender. Como assim? Lá em Lucas 16, nós vamos entender que existia o local dos mortos, Lucas 16, 19 e 31, onde os mortos, a alma ia para lá, no Hades. Então, eu estava esperando lá alguém, o que venceria a morte, para levá-los para debaixo do altar, que está em Apocalipse. Então, nós temos que entender isso. Mas, quanto mais tarde você vem para a igreja, mais coisas do mundo você traz. E você tem que desapegar. Você tem que estar no seu armário lá e ver a roupa que você não usa há 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano. Fala assim, ó, não cabe mais, né? Ou não uso, mudou. Então, nós precisamos fazer aqui uma
um pensamento, né, para tentar entender o significado da cruz. Antes de nós lermos aí, por exemplo, a cruz, ó, pelo menos 6 objetivos da cruz. É bem legal isso aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o primeiro objetivo aqui em cima. Quando você olha para a cruz, você tem que entender a cruz, Jesus morrer na cruz, ele vai demonstrar o amor dele pelo mundo. Ó, o meu Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nós paramos aqui, mas se você continuar a ler o 17 e o 18, lê desse versículo 17, ele fala assim, olha, meu, quem crê, nós paramos aqui, né? Bonitinho esse salmo, esse versículo, não é? Esse aqui é chamativo, ó, Deus te ama de tal maneira que entregou o seu Filho. Mas aí o versículo, lá no João capítulo 3, lê o 17 e o 18, olha lá. Isso, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E mais o 18. Quem nele crê não é condenado, fala. Mas do que não crê, você não tem que discutir com ninguém. Faz a pessoa ler isso. Você não tem que discutir com ninguém. Se vai para o céu, não vai para o céu, quem tem a chave é Jesus Cristo. Assim, mas olha, o homem que andava abraçado com ele, aquele a quem Jesus amava, ele se coloca assim no Evangelho, João, fala assim, olha, Jesus ali, modéstia à parte, ele fala, ó, quem crê, meu, não está vida eterna. Quem não crê já está condenado. Então, mas o que é crer, na é verdade? Você fala, eu creio. Fala. Então, aí ele vai ter que entender algumas coisas, porque ele vai falar o seguinte, que o pai e eu somos um. Então, assim, aí, olha que legal. Segura aí, talvez a gente vai ler esse no texto agora. Fala assim, ó, se você conhece o pai, você me conhece. Porque eu só faço o que o pai manda fazer. E por isso que ele tem que passar pela cruz, para entender. Se ele ama a Deus, ele vai ler a história de Deus, que é o Antigo Testamento. Vamos pensar assim, que Deus preparando um povo. E quando chega em Jesus, ele vai entender, Deus enviou o Filho dele, porque nós não entendemos no Antigo Testamento o que tinha que fazer. Então, quem crê em Deus, como eu cria em Deus, e não conhecia Jesus há 30 anos atrás, e passei maior vergonha, você não é cristão? Sou, mas Jesus, Filho de Deus, não, nada, vai ler a Bíblia, mais ou menos assim, né? Você não sabe nada. Então, nesse sentido, então as pessoas precisam crer em Deus. Quer ver que é legal? Abre João 14, já que você perguntou. Em João 14, Jennifer, foi uma das passagens que mudou a minha vida. João 14, ele reúne os 12 discípulos e fala assim, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, mas creia também em, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, e eu vou preparar lugar, porque onde eu estiver, é muito lindo, eu gostaria que vocês estivessem também. E vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Fica maior silêncio, eu fico imaginando essa cena, maior silêncio. Aí, vocês vão falar? Aí o Tomé fala, senhor, a gente não sabe para onde você vai. Não tem esse tempo de retorno. E para onde, e qual é o caminho? Para onde é o caminho? Não sabemos. Aí Jesus vai falar, vê o 14,6. Eu sou Tomé. Então ele fala assim, tá legal. Aí mas ele vai falar daqui a pouquinho, tá, e se você conhece o Pai, você me conhece. Nesse mesmo texto eles vão questionar. Tá, então me mostra o Pai. O Tomé vai falar. Tá, se você vê o Pai, se você me vê, você vê o Pai. Então, só que isso, hoje mesmo, vamos dar uma viajada aqui, você vai falar, caramba, o que está acontecendo? Ou você entra em espiral agora, hoje, ou você entrega a sua vida direto para Cristo. Porque assim, a morte de Cristo na cruz é muito mais do que uma morte física. E aí, nesse estudo rápido aqui, ele dá pelo menos seis motivos da morte. Primeiro, que Deus demonstrou o amor dele. Você não daria seu filho para morrer na cruz por alguém. Presta atenção. Outra coisa, ele fala assim, olha, para nos dar a vida eterna.
ao vencer a morte, o Jesus disse lá em João 11, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele vai lá e ressuscita o Lázaro. Mas quem estiver vivo, nunca morrerá. Olha que loucura. Ele está falando de uma morte não física, que essa carcaça vai embora, mas uma alma continua. Então, a morte dele tem que levar você a pensar nisso, na vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheça o Jesus Cristo. É isso, é demais isso. Outra coisa, outro motivo, para ser um sacrifício perfeito. Porque até então, a ideia do sacrifício das pessoas, olha, eu pequei o ano inteiro e vou lá oferecer um animal no meu lugar, porque eu mereço morrer. Porque tem uma vida de pecado, eu não posso andar com Deus em pecado. Então, alguém tem que morrer no meu lugar. E eram os animais. Aí Jesus, ele é quem? O Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Então, tudo isso na cruz te faz refletir. Por que a morte de cruz? Por que o Filho? Por que ele é o sacrifício? Tá aí, o que mais? Outro motivo é esse daqui, para nos redimir do pecado. E é esse assunto hoje que vai pegar. Porque nós não admitimos, nós não admitimos que somos pecadores. Porque você procura fazer tudo certo. Por isso você é pecador. Porque se você não fosse pecador, você não faria nada errado. Você faria tudo certo. Mas nosso questionamento mas eu não tenho a natureza santa. A minha natureza é trazer prazer, me satisfazer. E é isso que a gente tem que entender, o significado da essência do pecado. Então, o Jesus, ele fala assim, se você andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, do seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele vai dizer isso, que ele veio para nos purificar do pecado. Outra coisa, a morte de Jesus na cruz veio também para você ter comunhão com Deus. Ele veio devolver essa comunhão. Deus, ele não andaria conosco. Lá no Antigo Testamento, é linda essas histórias, né? Quando o povo vai caminhar no deserto, lá com Moisés, Deus fala assim, Moisés, Moisés, eu não vou com vocês não. Eu vou enviar um anjo para ir na frente, porque esse povo, cara, ele me ofende com os lábios, murmura. É que você não está ouvindo, tá? Mas eu estou escutando tudo, viu, Moisés? Ele fala assim. Então vai um anjo na frente. É o Moisés que falava com ele. Ah, não. O anjo é bom, não é bom o anjo? É bom saber que tem um anjo, mas eu quero sentir a tua presença. É muito mais importante para mim. Olha a diferença. Com quem conversa com Deus, ou com quem está lá, né, só aproveitando da presença dele. E mais uma coisa, para vencer o poder das trevas, que existe o inimigo das nossas almas, e em nome de Jesus, você vence as trevas. São 6 coisas. Sua cabeça ficou confusa, né? Então presta atenção, volta lá em João 8. Tem uma discussão. Jesus acabou de absolver uma mulher que foi pega em adultério. Volta lá em João 8. E aí, essa conversa está assim, entre ele e os fariseus, os caras que conheciam a lei, e os caras que criam nele também, estavam ali. Bom, disse-lhe Jesus, olha que lindo, ele está dando um spoiler da cruz. Olha, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me... Quem é o Pai dele? Deus. Mas imagine a cabeça daqueles homens que estão ali vivendo, passando um momento político terrível, político não, geográfico mesmo. Roma invadiu, era o poder. Imagine Roma aqui, outro país aqui no Brasil, colocando base em todos os cantos e fazendo você ir lá, aqui é o Banco Internacional, você tem que ir lá pagar o imposto, e coloca nas subprefeituras, vários locais, várias pessoas para cobrar o imposto, para te pegar, isso aí. Imagine alguém aqui hoje, acontecia lá. Então, a Roma tinha
né, várias, assim, províncias que a gente fala. Tinha lá a província, lá em Jerusalém. Só que esses homens estão lá, que eram judeus, que estavam ali vivendo a vida particular deles, esquecendo do mundo político lá fora. E, olha, Jesus falou assim, olha, quando vocês me levantarem, vocês vão entender quem eu sou. O que esse cara está falando? Como assim levantar? Eles não estavam entendendo. Então, assim, e Jesus estava, porque ele estava cumprindo a missão de ir para a cruz. Olha só, Jesus está abrindo o coração. E aquele que me enviou está... Não é lindo demais? Aquele que me enviou está comigo. Então, Jesus tinha certeza que ele nunca ficaria só. O Pai não me tem deixado só, porque, isso é importante, quando que você não vai se sentir só? Você fica mais confiante que Deus está com você? Quando você procura fazer a vontade dele, de Deus, sim ou não? O Pai não me tem deixado só, está no gerúndio, porque eu faço sempre o que Ele quer sentir a presença de Deus? Siga Jesus, seja cristão, sim ou não? Ele deu exemplo, vamos embora, ele continua. Bom, dizendo essas coisas, olha que lindo, fala. Muitos creram nele. Muitos creram. O crer vai além de ouvir. É algo que vai tocar no seu coração. Você fala, entendi, mestre, obrigado. E aí você vai continuar conversando com ele. É pessoal. E ele fala, muitos creram. E aí, tá bom. E Jesus dizia, pois, aos judeus que... Olha que importante. Se você crê em Jesus Cristo e procura fazer a vontade de Deus, como ele fazia, ele quer falar um pouco com você. Imaginem, para os que criam. Ele queria colocar alguma coisa a mais no coração daqueles que criam. Eu, você e tal. Bom, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos. Então, para você ser um discípulo de verdade de Jesus Cristo, você tem que conhecer a história dele, o que ele falava, o que ele fazia. Só para você entender. É ele que está falando isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas você não é escravo. Você é livre. Esse é o pensamento dos caras. Imagina, eles acabaram de crer em Jesus e já fala, se vocês conhecerem a verdade e fizerem praticar o que eu estou falando, vocês serão livres. Aí os caras peraí, Jesus. Nós somos descendentes. Aí vem o seu conhecimento. Ele tem que te desconstruir. Ele precisa nos desconstruir para nos construir de novo. Porque, como assim? Nós somos descendentes de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, serei livres? Ele está falando com quem? Com os que creram nele. Só que ele precisava agora desmontar toda uma estrutura que essas pessoas que estavam crendo nele estavam alicerçadas. Eles estavam lendo a Bíblia, no Antigo Testamento, lendo os profetas, lendo as mensagens, só que eles não tinham a essência da lei, que era o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio, como nós falamos na semana passada, personificar a lei. Ele veio cumprir a lei. Só que nós, a nossa ignorância humana, nós não entendemos. Aí, nós estamos em João 8, tá? Aí é o seguinte, presta atenção. E respondeu Jesus. Vocês são descendentes de Abraão, eles falam. Se você conhecer a história de Abraão, a gente já esqueceu. Está lá em Gênesis 12, lá. Começa lá a brincadeira. Aí Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não estou falando de Abraão. Só que para nós, o pecado, essa palavra, você está fazendo coisas que desagradam a Deus. Que você ainda não consegue se libertar disso. E aí você fala assim, mas eu faço o que eu quero. Bom, se você só faz o que você quer, o que você gosta, você é escravo do seu desejo. A gente não para pensar, né? Mais ou menos assim. Então, ele está falando dos caras, como assim comete pecado? Aí Jesus fala aqui, olha que lindo, ele fala, ora, o servo não fica para sempre em casa,
o filho fica para sempre. Ele fala, como assim? Ele vai explicar. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você trabalha remunerado, você é servo, você tem que trabalhar para a empresa, sim ou não? E no final do mês você quer seu salário. Não é isso? Se você ficar nessa de que você é um servo de Deus, 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 você fica nesse estágio de servo e você quer uma recompensa, Por isso que ele fala assim, olha, se você der 10 mil, assim, na verdade, assim, ele vai te devolver tudo isso para você não ficar jogando na cara. Não, eu dei isso, eu fiz isso. Mais ou menos isso. E ele fala assim, tá, mas quando você tiver aquela relação de filho, e você fazer as coisas com prazer, você não vai ficar se preocupando, né, se vai receber ou não. É fantástica essa ideia. Ele fala assim, ó, tá legal, voltando ao assunto de vocês, ó, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Ó, ele jogou uma e volta. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. E o matar Jesus não é olhar para a cruz, não. Assim, é a vida que ele quer viver em você. Você não deixa ele viver em você. Porque você não entende que você não consegue fazer as coisas para Deus sem Deus. É como se a sua filhinha, ela não vai conseguir fazer algumas coisas que você quer se você não ensinar. E tem vezes que você ensinou tanto, você fala, bom, eu vou fazer por você. Sim ou não? Então, olha que lindo. Jesus, ele quer, guardar das devidas proporções, fazer as coisas para Deus, para Ele, com você, através de você, no poder do Espírito Santo de Deus. Que ele vai falar. Ele vai ousar a falar em João 14 o seguinte, aqueles que creem em mim, no sentido de crer de verdade, ter intimidade, fazer, conversar comigo todo dia, toda hora, a qualquer momento, sentir a minha presença, pode fazer as obras maiores, as que eu fiz, e maiores ainda. É uma outra esfera espiritual, que a gente tem que aprender muito. Então ele fala o seguinte, olha, você me mata quando a minha palavra não entra em você. Ele fala. Eu falo do que vi junto do meu Pai. E vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Ele está falando de Abraão, nosso pai Abraão, o físico. Então você segue o modelo do pai. Ele falou assim, eu também sigo o modelo do meu pai. E eu conheci Abraão. Responderam e disseram, o nosso pai é Abraão. Eu sei, é dele que eu estou falando. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Ixi. Que obras de Abraão? O Abraão, ele fez tudo com maior prazer, sem pedir nada, sem cobrar nada, muito pelo contrário. Antes da lei obrigar, faça isso, ele já fazia. Então, mas agora vocês procuram matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade de que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não tentou matar. E ele ouviu a verdade de Deus e seguiu. Abraão não fez isso, que queria matar. Abraão ouviu Deus e seguiu. Num certo momento, na primeira dificuldade, e isso é fantástico. Abraão passou por uma fome, por uma experiência, e a primeira coisa que ele fez foi tentar resolver da maneira dele. Fugiu para o Egito. Quase perde a mulher. Está lá em Gênesis. Ele foge para o Egito. Aí Deus vai interferir lá na mente lá do rei lá. Senão ia morrer. Ele fala, Sara, fala que é minha irmã, senão o rei aqui vai ficar de olho em você. E eles não gostam de ter mulher mais feia do que a dos outros. A mais bonita tem que ser deles. Então era costume deles matar os homens e ficar com a mulher, o rei, está na Bíblia isso. E ele fala que essa é minha irmã, tá bom. Dito e feito. Falou que era irmã, ele foi para um lugar bem tratado, porque ele foi comprar alimento, e a Sara foi para o harém já. É que Deus vai lá e visita lá o faraó, que é isso aí, cara? Ela é minha serva.
Alguns viram também o Abraão conversar com a esposa publicamente. Dá a mão para a esposa, rapidinho. Acorda ele aí, dá a mão para ela. Por exemplo, ó, aí, dá um abraço nela. Dá um beijo agora. Por exemplo, isso aqui, provavelmente, os homens viram isso e falaram assim, ó, ei, não é irmã não. Eles estão mentindo. Por isso que, às vezes, publicamente, é legal você demonstrar um ato de carinho com a esposa, nesse sentido. Guardado as devidas proporções, né? Só para você entender. Opa, né? Mais ou menos assim, tem um limite. E aí o rei viu Abraão fazendo isso com a Sara, opa, já recolheu tudo, que quase teve peste. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas está lá em Gênesis, tá bom? Ok, vamos embora. E aí, ó, vós fazeis as obras do vosso pai. E você faz as obras do vosso pai. Peraí. Nós somos. Que pai está falando agora? Olha que delicado. Disseram depois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Eles estão falando. Ó, nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus falou assim, cara, meu, se Deus fosse o seu pai, certamente você ia me amar. Pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha língua? Por que você não está entendendo? Você quer que eu fale em slow motion? Eu vim de Deus. Eu e o Pai somos um. Você não vai entender assim. Por que não poderes ouvir a minha palavra? Porque o seu pensamento não está aqui. Porque se Jesus passa a habitar no seu coração, o seu coração vai queimar quando ele andar com você e vai tentar fazer as coisas da melhor maneira possível para gratificar a Deus, para louvar a Deus. Não é você mais está preocupado com a sua placa, eu sou o cara. Você vai fazer para agradar a Deus. E é isso que ele está falando. E outra coisa, ó, ele fala, quem mais ele fala? Ó, vós tendes por pai quem? Olha só, quer saber? O seu pai não era Abraão nem Deus. Sabe quem é seu pai? O diabo. Hã? Aí os caras tiveram infarto. E começaram a crer com ele. E querer satisfazer os desejos do vosso pai. Isso é tão delicado. E vou explicar rapidamente. Quando Davi erra com a Betseba, e peca lá com a mulher, manda matar. Uma história bonita. Assim, tá lá, a Bíblia não esconde nada. Quando o profeta vai lá repreender retratar lá o profeta Natan, quando ele vai lá falar com o Davi, ele fala assim, olha, um viajante passou por uma certa cidade, então assim, e o rei lá, um senhor, tinha várias ovelhas, um só tinha uma cabritinha. Para agradar o viajante, ele foi lá e mandou matar a cabritinha do outro, mais ou menos assim. Então, olha só, o diabo, ele é o viajante. Ele não pode ser morador da sua mente. Ele fica viajando, entrando, saindo, batendo. Ele fica aí, ele não pode habitar. É igual o Salmo 91. Você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, fazer do Altíssimo seu esconderijo. Então, assim, senão você vai fazer a vontade do diabo, que é o quê? Satisfazer os desejos. Que desejos? Os seus que dá prazer, nesse sentido, tudo. Bom, enfim, aí ele fala assim, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso. O pai dá, portanto, a paternidade, o diabo tem uma filha, o nome dela é? Mentira. Ó, bom, entrou em parafuso, né? Vamos para Romanos. Vamos embora, Romanos capítulo 6. Qual era o pensamento desses homens, então? Se eu estou aqui, ouvindo a prova de Deus, e eu quero servir a Deus, então o quê? Enquanto você viver, você tem que ter necessidade de ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, olhar para Jesus Cristo, porque se você for querer fazer as coisas da sua maneira, Jesus vai falar, sem mim
ele não vai agradar a Deus, porque ele tem a natureza de Adão, do homem, que necessita fazer as coisas, pensando nele primeiro, depois nas pessoas, nesse sentido, agradar a ele primeiro. É o prazer sensual. Aí tem uma lista, que são as obras da carne, nesse sentido. O homem que nasce de novo em Cristo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso agora. Ele, quando ele nasce de novo, como assim nasce de novo? Vamos ler juntos. Romanos 6. Olha a discussão desse capítulo. Ele fala assim, tá, que diremos, pois? Nós vamos ter que permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde? Por quê? Porque no capítulo anterior, termina com a discussão, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, Jesus foi lá no meio das pessoas que estavam pecando, no poder do Espírito Santo de Deus, a palavra dele entrou no coração daquelas pessoas e as pessoas se arrependeram. Então ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que muitas pessoas estavam entendendo que, se é assim, eu vou continuar pecando, para que a graça de Deus sobre a minha vida seja cada vez maior. Olha os cabecinhas. Por que você não pode chegar, estou falando sério, e ficar dando seu testemunho aqui na igreja para os jovens que estão chegando? Fala para mim por quê. Você fala, eu bebi, eu fumava, eu isso, era aquilo. Dependendo do momento, que aquele cara que está fazendo a mesma coisa, se ele fez e lá para frente Deus o libertou, eu vou continuar fazendo. Vou fingir demência aqui, que estou lá, e lá na vida lá fora, eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque aquele homem lá que viveu 30 anos, lá, Deus perdoou. Quer dizer, então eu vou continuar pecando. Tem pessoas que estavam pensando assim lá. E aí o Paulo fala, então que vou permanecer no pecado, fazendo as coisas que não agradam a Deus, para que no momento, a graça irresistível de Deus venha e eu me curve? É esse pensamento, sabia? Aí o Paulo fala, de modo nenhum, não perca mais tempo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como assim mortos para o pecado? Aí o Paulo vai explicar. Então, porque ele lança uma coisa e ele vai explicar. Imagina todos ouvindo o Paulo, alguém lendo que o Paulo está lá sem olhar cara a cara com o Paulo. E o Paulo tentando explicar isso. Porque as pessoas estavam na igreja, dizendo que adoravam a Deus, mas fazendo as mesmas coisas que faziam lá. Então eu estou aprendendo aqui para ir melhorando lá. Um dia eu vou deixar de fazer. E não é isso que o Paulo está falando. Se você entender a morte de Cristo, que ele morreu a nossa morte, ele foi sacrifício, quando você acordar, a minha vida agora vai ser tudo que eu fizer para adorar a Deus. E aí é muito lindo. Continua. Eu falo assim, não. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aí você não sabia, nem eu. Pensa assim, você não sabia que nós fomos batizados na morte de Cristo? Como assim batizados? Vamos ver que lindo. Porque, quando o batismo é o quê? Você vai submergir. Você foi batizado aqui. Todo mundo já foi batizado? Não aqui, mas foi batizado todo mundo? Já, né? O que é o batismo? Quando você, publicamente, pessoal, lembra de Cícero, aquele velho Cícero, que vivia ali bebendo, fumando, mentindo, se prostituindo, glutão, tem um monte lá. Gálatas, está lá um monte. Até o Romanos falou. Fazia tudo aquilo que desagradava a Deus, dava falso testemunho, ficava ouvindo, um monte de coisa, está lá. Aquele está morrendo. Quando você levanta, bom, agora, novo homem, certo? Aí você acredita que vai poder vencer tudo. Não, vem tudo de novo. Mesma situação, mesmo emprego, mesma amizade. Aí Deus vai trabalhar com você, enquanto você estiver respirando. Ele não vai tirar você daqui. Ele vai trabalhar em você para você melhorar onde você está, onde você chegar. E isso aconteceu na morte. Quando Cristo morre ali, aquela morte dele significa, a partir de agora, quem crê em mim e estiver vivo, nunca mais morrerá. Você não vai mais lá para o lugar da região dos mortos, sua alma. Vai direto para a presença de Deus. É isso que ele está falando.
A morte de Cristo foi o batismo. Nós não, ele vai até lá e leva aquelas pessoas. Se você pegar o finalzinho do Evangelho de Mateus, acredita-se que muitos corpos que morriam, está lá, muito lindo, foram vistos subindo para o céu. Então, assim, olha, você não sabia? Então, fique sabendo. O inferno não tem mais cristão. O Hades, que é o lugar chamado inferno, o lugar dos mortos, só tem agora o lugar de tormento e o abismo. E ele fala assim, tá legal, deixa eu explicar melhor. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se você crê em Cristo, você tem que entender o seguinte, que o velho homem que tinha os desejos que ficava feliz quando ouvia uma mentirinha, agora você não fica mais. Você não fica mais feliz. Quando você faz coisa desagradar a Deus, quando você vê as pessoas fazendo maldade, você não participa mais dessas coisas de maldade, de panelinha, nada disso. Por quê? Porque você entendeu que você é o velho homem que estava indo lá para o Hades, foi sepultado com Cristo na morte. Agora você vai ressuscitar. Quando Cristo ressuscita, você ressuscita com Ele. Só que agora você vai viver a vida dele. E Ele vai, no poder do Espírito Santo de Deus, entrar em você e te ajudar a viver a vida dele. É muito lindo isso. Ó. Não é tão fácil de entender. Mas olha só. Então, o versículo finalzinho. Andemos também em novidade de... Cada dia uma novidade. Pode acreditar. Você vai sentir isso. Cada dia é uma novidade. É novidade. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque ele virá. Ele vai vir buscar a igreja dele. Também, esse dia. Mas ele vai habitar em você. Você vai estar com ele. Então não interessa a hora que ele vem. Se antes da tribulação, depois da tribulação, ele está em você. Sabemos isso, que o nosso homem velho foi com ele? Foi? Então você tem que saber que foi crucificado. Para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos mais ao... E quando fala pecado, uma coisa parece estar matando, roubando, se prostituindo, não é isso que a gente pensa? Sim ou não? E não é. Eu ia falar assim, a essência do homem é... Sabe aquela fábula do vagalume e da serpente? Vocês já viram isso? Que tem o vagalume e a serpente está atrás dele. E a serpente vem para cá, e o vagalume sai, pula para cá. E aí, aí o vagalume fala assim, para serpente, para aí. Por que você está me perseguindo? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Sou um vagalume. Aí a serpente falou assim, mas e daí? A minha essência, a sua luz me incomoda. E a minha essência é apagar a luz, é morder, é matar as pessoas. Quer dizer assim, a essência do homem é viver, esquece Deus. É você satisfazer os seus desejos a qualquer momento. É um animal. Está no capítulo 1, é Sodoma e Gomorra. Você não se importa com o sentimento de ninguém. Você quer satisfazer. E aquele que não for a seu favor, é seu inimigo. Mas aquele que entendeu a morte de Cristo, e no poder do Espírito Santo de Deus, né, você recebe, é batizado no Espírito Santo de Deus, você não tem mais prazer nessas coisas. O desejo da sua carne não prevalece mais. Ele está tentando dizer isso. A nossa essência é humana, é pecaminosa, é fazer as coisas que não agradam a Deus. Mas a essência de Cristo é obedecer a Deus. Só que sem Cristo, nós não podemos fazer nada para Cristo. Ele fala isso, olha, ele vai tentar explicar isso. Para que não servimos mais aos desejos do nosso corpo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você morreu, entendeu a morte de Cristo na cruz, você está justificado. Ou seja, quando você pecar, 1 João capítulo 1, quando você pecar, quando você errar, ixi, Senhor, perdão, errei.
Fiz besteira. Não, você programou, vou programar. Bom, a Betseba está lá, está olhando, manda chamar. Não é isso, você está planejando pecar. Isso é iniquidade. Você está planejando o próxima quarta-feira de cinza, o ano que vem. Olha que loucura. Já vai começar os ensaios, se preparar para o próximo, um exemplo, o próximo carnaval, que significa a festa da carne, para esperar a próxima quarta-feira de cinza para se pecar. Porque onde abundou o pecado, nesse sentido, estou falando. Você já está pensando no que você vai fazer amanhã para ficar feliz. Enfim, porque aquele que está morto está justificado. De onde? Do pecado. Ou seja, você vai fazer as coisas agora para agradar a Deus. E só vai conseguir fazer se Deus habitar em você. Você tem que entender isso, hein? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele... Guarda esses versículos. Se você morreu com Cristo, tem que crer que com Ele você vai vir. Você não morreu com Cristo? Morreu, os seus desejos. Você não vai mais fazer as coisas só por você. Muito pelo contrário, Deus vai fazer as coisas por você, para você, onde você estiver, para você adorar o nome dEle. Você vai ser a melhor funcionária, a melhor esposa, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho. Não é isso? Presta atenção, tudo que você fizer. Você vai lavar a louça cantando, passar o pano na casa sorrindo, um exemplo, tudo, é isso que eu estou falando. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Cristo ressuscitou dentre os mortos. É lindo demais. Já era. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Guarde esses versículos. A sua morte, a morte de Cristo, não precisa mais se preocupar com o pecado, tá bom? Já estou morrendo por você. Viva feliz, de maneira que tudo que você faça, agrade a Deus. Não fica preocupado se está errando ou não. Faça com prazer. Não se preocupe. O Deus conhece seu coração e você vai entender que Ele está com você. Você tem que ser uma pessoa feliz. Isso você tem que entender. Assim, também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. De novo isso, então, você tem que entender isso, você tem que ser um casal feliz, uma pessoa feliz, um pai feliz, um marido feliz, um filho feliz. Por quê? Porque Cristo habita em você. E Ele quer fazer tudo com você. Onde você vai? Ele já era. Está justificado. Então eu estou salvo? Está justificado. Então eu posso pecar? Então você não está justificado. Quer dizer, porque a sensação de que Deus habita em você vai te dar prazer fazer as coisas por Ele, para Ele. É o que eu falo, a teologia daquela música, que tem que trocar uma palavrinha lá, mas é assim, é ser muito espiritual. É nele, por Ele que eu estou vivendo a minha vida, fazendo tudo por amor e por alegria, donos dos meus dias. Mas de repente, quando quem ouve ali, gastando a minha vida, ou perdendo tudo, de repente talvez entenda melhor. Mas na minha teologia tinha que trocar ali, porque eu já estou vivendo tudo por amor. Já estou vivendo a minha vida por Ele. E faço tudo com amor e com alegria. Então, a teologia daquela música, tinha que trocar aquelas duas palavrinhas. Mas aí E ele fala assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo é inerente. Enquanto você tiver corpo, o seu corpo simboliza o pecado. Entendeu o que eu estou falando? Porque Deus é espírito. E ele fala, outra coisa, hein? Ele vai pegar pesado em outro livro. Vocês não entenderam, né? Então vocês vão ler Coríntios. Aí a carta de Coríntios, manda para os romanos também. Por quê? Ele vai falar, você não sabia que esse corpo não é seu, que não te pertence? Que ele é templo do Espírito Santo que decidiu habitar em você. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É outra teologia, não é? A gente está engatinhando, sim ou não? É muita coisa para aprender. Não reine, portanto, o pecado do vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, que é desejo. É o corpo. Eu quero dormir hoje à tarde, estou cansado. Sim ou não? Eu quero assistir um jogo. Ou eu quero assistir o replay lá do jogo de ontem, mais tarde.
Enfim, só dá prazer, cadê? Então, assim, então você vê, então, são as sensações, eu estou falando sério, ó, às vezes você não relaxa. Teve um dia da semana que eu queria dormir o dia inteiro. Estava cansado fisicamente. Você precisa descansar. É a carne, é o corpo. Aí você quer comer, quer beber água, quer correr, praticar esporte. É o desejo do corpo que está crescendo. Ele cresce isso aqui. Até um certo limite, depois faz a manutenção. Nem tampouco apresente os membros, o corpo, né, os vossos membros, ao pecado por instrumento de iniquidade. Ou seja, não use o seu corpo para viver pecando. Iniquidade é isso, é você viver num ambiente de pecado. Ah, não, eu sou super crente, então, quer saber? Vou namorar com a minha namoradinha no escuro. Tô louco? Entendeu o que eu tô falando? Ah, quer dizer? Não, eu vou com meus amigos beber lá no boteco, fumar todo mundo. Você vai ouvir muito. Você tem certeza? Eu consigo hoje, por exemplo. Tem festa na escola, tal, eu vou. Dá um suco. 2 sucos, 3 sucos. Chega, não quer mais suco, não. Dá uma coxinha. Acabou, entendeu? Só que você pega um adolescente, pega um jovem, por exemplo, um cara novo convertido. Ah, já sou. Não, Deus vai permitir que ele passe por isso para entender, olha, vamos dar mais uma estudadinha, vamos ter mais um pouco de intimidade, depois eu te levo lá. Porque Jesus mesmo, ó, eu vou lá, vou mostrar, eu vou entrar na casa dos pecadores. Bom, então não fique entrando em ambientes que não agrade a Deus. Vou explicar melhor. Uma adolescente, retiro, uns 20 anos atrás, a Michele, a sobrinha do pastor Otávio, que lembra dela? Lembra, né? Estava no retiro lá em Bugaçu, e aí tinha uma mina lá no fundo, assim, que tinha a água era bombeada para cá. Você foi lá, Frel? Ah, verdade, tá aí. Era legal, então lá no fundo, aí tinha que subir o mato, lá no fundão, lá uns 5 minutinhos, né? Enorme o terreno. Só que para ir para lá tinha que ir de bota. Você está na Mata Virgem, tem cobra, tem tudo isso, sim ou não? Lagarto, tem lá. E aí, eu estou lá, no final da tarde tinha que ligar a bomba. Vamos lá, equipe, retiro, né? Tinha as equipes, alguém tem que comandar lá, né? Aí estava lá, fazia parte dessa equipe. Aí a Michele, também vou. Saltitante lá. Ô, Michele, se você não colocar a bota, você não vai. Mas por quê? Você não acabou de ensinar para a gente que os anjos do Senhor estão acampados ao redor, olha que menino afogado, que estão acampados ao redor dos que o temem e os livra. Eu falei, mas você esqueceu que eu li antes? Não tentarás ao Senhor teu Deus? Devolvi na mesma moeda. Mas eu insisti, então não foi. Coloca a bota. Estou sem bota, então você não vai. Nesse sentido. Por quê? Se tem uma cobra e pica. Porque nós somos estranhos. Nesse sentido. Então, não leve o seu corpo para um lugar de serpentes, de cobra, que o diabo domina. Entendeu a brincadeira? Vou explicar melhor. Livro Daniel. Nós vemos aqui. O Daniel está orando, pedindo uma resposta para Deus, querendo entender a situação. Deus manda um anjo, Gabriel, dar a resposta para ele. Ele fala, Gabriel, o Daniel, quando você começou a orar, Deus falou, vai lá atender meu servo. Pode atender já. Porém, havia uma região dominada por demônios sobre a Pérsia. São os demônios, são as potestades, que impediu do anjo chegar. A gente não vê isso, mas existe isso. Tá aí, vamos embora. Então, cuidado, fuja desses locais. Mas, faz o seguinte, se apresenta a Deus como vivos. Olha que lindo isso. Se apresente a Deus como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, assim, onde se for, tem que lembrar que você é um instrumento de justiça. Deus vai te usar ali de alguma maneira. Se apresente a Deus. É como se nós nascêssemos mortos. Hoje, assim, nasceu seu filho, ele nasceu morto. Enquanto ele não conhecer Cristo nesse sentido, ele está morto. Ele não vai ter essa vida eterna nesse sentido. Ele vai conhecer Cristo durante o caminho. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Eu não fico preocupado em que mandamento está ser feliz. Pratique o bem, faça as coisas com alegria. Não sei onde está, certo? Estou no horário ainda, passei?
Deixa eu terminar. Então é o seguinte, rapidinho. Então, olha só, por quê? Pois que? Porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não, não vou pecar porque eu estou debaixo da lei. Eu não vou pecar porque eu vou fazer as coisas para agradar a Deus. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Quer dizer, se você for na empresa, você é empregado da empresa, você está tentando falar isso. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Depende para quem você se apresenta. Ou você vai servir a Deus, ou não vai servir a Deus. Mas graças a Deus, que tem sido servos do pecado, obedecerdes de coração a forma de doutrina a que fosses entregues. Você está obedecendo de coração a Jesus Cristo. E libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Você não vive mais preocupado em satisfazer os seus desejos. A sua vontade agora é satisfazer a Deus. E falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros, o seu corpo, para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça, você não conhecia Deus. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que o Paulo quis dizer hoje é o seguinte, que a cruz tem que trazer para você uma vontade de servir a Deus com alegria. E o contato com Deus constante vai fazer com que você não se preocupe em estar fazendo as coisas erradas. O próprio Deus vai encaminhar pessoas para falar, sem você perceber, que você errou. Você não precisa aqui no testemunho, a pessoa, eu fiz isso aqui, o que vocês acham? Não, através das mensagens, dos louvores, você vai começar a pensar, peraí, já pede perdão. Até que Deus fale ao seu coração, tá bom? Então hoje a ideia foi, olha, esquece a vida de pecado. Apresente a sua vida para Deus e deixe Ele te usar onde você estiver, tá bom?